Está escrito: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e fez ali uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim, Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Parafraseando com esse texto, vamos ler Mateus capítulo de número 16. Obrigado. Mateus capítulo de número 16. Vamos ler apenas o verso de número 4. Mateus capítulo 16, só o verso 4. Está escrito: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será senão o sinal do profeta Jonas. Pode se assentar, por favor. Se quiser deixar sua Bíblia aberta no livro de Jonas, não tem problema. Queridos, há quem pensa que essa foi a primeira vez que Deus chamou o profeta Jonas e lhe entregou uma responsabilidade, uma missão. Na verdade, essa não foi a primeira vez que Deus chamou o profeta Jonas e lhe deu uma responsabilidade, uma missão para profetizar. Na verdade, a primeira vez que Deus chamou o profeta Jonas está registrado no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 14, a partir do verso de número 25. E lá no livro dos segundos reis de Israel, segundo livro dos reis de Israel, Deus está chamando Jonas e entregando a Jonas uma missão. E a missão que Deus está entregando a Jonas não é uma missão tão difícil de ser cumprida, pois a missão que Deus está lhe dando é para profetizar a restauração e ampliação dos termos
de Israel, do Reino do Norte, que estava sob a gestão de Jeroboão II. E a missão que Deus está dando a Jonas é uma missão simples, é uma missão cultural, é uma missão nacional, não é uma profecia tão complicada de profetizar, é uma profecia simples, é uma profecia de bênção, é uma profecia de restauração. Logo, Jonas não apresenta nenhuma objeção no que tange a profetizar aquilo que Deus estava lhe ordenando. Então isso precisa ser deixado muito bem claro para os irmãos. Jonas não tem nenhum problema em obedecer à voz de Deus. Deus o chama, manda, e ele profetiza a restauração dos termos de Israel, a ampliação dos termos. Então ele não tem problema. Então vale destacar aqui que a primeira vez que Deus chama Jonas é uma profecia nacional, cultural, uma profecia de bênção, uma profecia de restauração, de ampliação de termos. Ele não tem dificuldade, ele não apresenta nenhum problema, nenhuma dificuldade em profetizar. Jonas mora em Gat-Efé, um povoado que pertence à região da Galileia. Deus chama o profeta Jonas, e vale destacar também aqui que Jonas é filho de um outro profeta, o seu pai também é profeta, cujo nome chama-se Amitai. Então essas informações são importantes para você entender o porquê que Deus está chamando Jonas aqui agora, no texto que lemos. Só que agora Deus vai chamar Jonas, e a missão que Deus está entregando a Jonas agora no texto que lemos, não é uma tarefa tão fácil assim, não é uma missão tão fácil assim. A missão que Deus está entregando para Jonas agora é uma missão transcultural, é uma missão internacional. A palavra que Deus está entregando para Jonas agora não é uma palavra de bênção, não é uma palavra de restauração, é uma palavra de confronto. Deus olha para ele, sabe que ele já obedeceu na primeira vez, Deus o chama e diz: levanta-te e prega contra a grande cidade de Nínive. Eu creio que todos que aqui estão sabem que Nínive é a capital da Assíria, e a Síria era inimiga, rival de Israel, e por diversas vezes a Assíria oprimiu o povo de Jonas, o reino do norte. Não só o reino do norte, também o reino do sul foi oprimido pelo Império Assírio, mas o reino do norte também sofreu, foi subjugado pelo Império Assírio, e eles são conhecidos pela tamanha a crueldade com que eles matavam as suas vítimas. Para que você tenha uma ideia, era costume deles, quando eles apanhavam as suas vítimas, eles cortavam as cabeças das vítimas e colocavam sobre a entrada, a porta da cidade, para provocar medo e temor. Não somente isso, eles tinham também por costume de esfolar a vítima viva, arrancar toda a pele e lançar sobre as ruas, sobre os muros da cidade, provocando medo e temor diante de todos que viam a sua brutalidade, a sua maldade na forma de matar os seus inimigos, as suas vítimas. Não somente isso, para que vocês tenham uma ideia, eles pegavam postes pontiagudo e enfiava sobre a garganta das suas vítimas, colocava elas penduradas para morrerem agonizando. Para que vocês tenham uma ideia, eles eram tão violentos, mas tão cruel, que tinha cidades que, quando sabia que eles estavam invadindo, eles praticavam uma espécie de suicídio coletivo, porque eles entendiam que era melhor se suicidar do que morrer na mão dos ninivitas, dos assírios. E Jonas tem consciência que esse povo já afligiu o seu povo,
Jonas tem consciência que esse povo já feriu o seu povo, já feriu a sua nação, já oprimiu o seu povo. E Jonas agora será envolvido por um sentimento patriotal. Jonas será envolvido por Jonas ama tanto o povo de Israel, mas tanto, que o seu amor quase beira a idolatria, ao ponto do seu amor por Israel sobrepujar o amor em obedecer a Deus. Deus tem a consciência que o coração de Jonas está preso a tudo isso que eles fizeram com a sua nação, com o seu povo. E mesmo Deus sabendo de tudo isso, Deus chama Jonas e diz: vai e prega para o teu inimigo. Quando Deus diz para Jonas: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, na verdade, Deus está dando a Jonas a chance de ser tratado e de liberar perdão. Vou repetir. Deus está dando a Jonas a chance de ser tratado e de liberar perdão. Porque é fácil pregar para quem lhe faz o bem. Difícil é você amar quem sempre lhe faz mal. É fácil abraçar quem me abraça, difícil é abraçar quem me rejeita. É fácil amar quem me ama, difícil é amar quem me odeia. É essa a ideia que Deus está tentando inculcar na mente de Jonas. Eu estou lhe dando a chance de você ser tratado e de liberar perdão. Eu estou lhe dando a oportunidade de você resolver seus problemas internos. Eu estou lhe dando a chance de ser tratado e curar as feridas que você colocou aí dentro. Só que o texto diz que ao invés de se levantar e ir para a grande cidade de Nínive, ele desce para o porto de Jope. Ele muda de rota. Isso aqui mexe comigo, pastor Joel, porque não há nenhum problema na rota que Deus designou para Jonas. Não há nenhum erro na rota que Deus traçou para Jonas. Só que Jonas não quer a rota de Deus. E a rota que Deus está dando para Jonas é uma rota que duraria uma viagem de cerca de 20 a 30 dias. Ele decide ir para o sul da Espanha, uma viagem que duraria 12 meses, um ano. Porque a rota da desobediência sempre é uma rota mais longa. É uma rota que atrasa mais. E isso mexe comigo por quê? Porque o problema não está na rota que Deus entregou para Jonas. O problema está em Jonas. E Jonas está mudando de rota quando na verdade deveria mudar de atitude. Vou repetir isso aqui. Jonas está mudando de ambiente quando na verdade ele deveria mudar de atitude. E na maioria das vezes o problema não está na rota que Deus designou para você. Na maioria das vezes o problema não está no ambiente que Deus te colocou. Na maioria das vezes o que Deus quer não é que você mude de ambiente, é que você mude de atitude. Porque tem gente que muda de rota constantemente, tem gente que muda de ambiente constantemente, e o problema sempre está na igreja, está no pastor, na liderança. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: para e pensa, o problema não está no lugar que eu te coloquei, não é para mudar de rota, é para mudar de atitude. Não é para mudar de ambiente, é para mudar de mentalidade. Aí ele muda de rota, quando na verdade deveria mudar de atitude. Ele pega uma rota oposta, extremamente oposta para a rota que Deus lhe designou. E ele desce para o porto de Jope e de imediato acha um navio que está indo justamente para a direção oposta. E a Bíblia diz que ele paga a passagem.
E eu quero que você se atente para esse detalhe aqui que eu vou lhe falar, porque é muito importante isso aqui. Jonas tem dinheiro, tem condição, ele paga a passagem. Ele entra no navio, ele entra porque ele conseguiu pagar, ele conseguiu comprar. O chefe da embarcação não vê problema em vender, ele vende, Jonas compra e entra. Irmãos, dinheiro, Jonas está pagando, olhe para cá, dinheiro gera benefício, sim ou não? Sim ou não? Toda empresa que precisa de clientes para viajar, o que sustenta ela é o dinheiro. Se eu compro uma passagem na Latam, eu estou gerando benefício para ela. Se eu comprar uma passagem na Gol, eu estou gerando benefício para ela. Só que olhe para cá, Jonas é um problema disfarçado de benefício. Vou repetir isso aqui, Jonas é um problema disfarçado de benefício. Jonas é benefício quando entra, mas é prejuízo quando sai. Será que o dinheiro que ele pagou aquela passagem foi muito mais valioso do que as bagagens que eles lançaram fora? E aí a gente precisa entender que o segredo da vida não está na entrada, está na saída. Você não conhece o bom inquilino quando ele entra na casa e paga o primeiro mês de aluguel, não. Você só pode afirmar que o inquilino é bom quando ele sai. E aí você vai perceber se valeu a pena os aluguéis pagos no estrago que ele deixou na sua casa. Porque tem gente que aparentemente é bênção na entrada, mas quando sai deixa prejuízo. Sabe o que é que nos falta? Seletividade. Aí alguém vai dizer, mas ser seletivo é você rejeitar algumas pessoas. Não, isso se chama sabedoria. Você precisa ser seletivo e decidir quem você vai permitir entrar no navio da tua vida. Porque tem gente que chega trazendo benefício, mas quando sai deixa uma confusão impagável. Tem gente que chega, é bênção, sai, é bênção, mas tem muita gente que você diz, não valeu a pena. Então Jonas, ele é um problema disfarçado de benefício. Ele entra, ele paga, e a Bíblia diz que ele desce para o porão. E ele dorme um profundo sono. Enquanto isso, o mar fica revolto, a tempestade vai aumentando a sua intensidade. A Bíblia diz que o navio quase quebrava. E eu não sei, sinceramente, como que Jonas tem paz para dormir provocando guerra. Eu não sei como ele tem paz para colocar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que está provocando guerra. Geralmente é assim. Sempre quem provoca a guerra vive como se não estivesse provocando nada. E ele tem paz para dormir, ele entra e ele deita. E a Bíblia diz que ele dormia um profundo. Só que na medida em que ele dormiu profundo sono, o vento foi aumentando, a tempestade foi aumentando e o barco está quase afundando. Aí os tripulantes da embarcação começaram a tentar identificar o porquê de tudo aquilo. Por que é que o barco está afundando? Por que é que o barco está afundando? Eles primeiro tentaram resolver no campo físico, no campo material, e eles começaram a lançar as suas bagagens fora. E vale destacar aqui que nessas bagagens existiam coisas valiosas, preciosas, e eles estão lançando fora. Eles não têm problema em abdicar, abnegar, abrir mão, eles lançam fora.
com a intenção de diminuir o peso, reduzir o peso, para gerar equilíbrio e manter o barco, o navio, navegando. Só que eles lançaram tudo fora. E o texto diz que mesmo assim, a tempestade só aumentava. E aí você conhece a história, porque quando Jonas levanta e diz: o problema está em mim, o pecado sou eu, isso aqui me assusta, meu amigo Heitor. Me assusta porque quando Jonas assume a culpa e diz: olha, o problema não está em bagagem nenhuma, o problema sou eu, me lancem fora. A Bíblia diz que eles não lançaram fora, a Bíblia diz que eles começaram a remar. Mas quanto mais eles remavam, mais a tempestade aumentava. Isso mexe comigo. Isso me assusta, porque eles não têm problema em lançar fora coisas que possuem valor, mas eles têm dificuldade em lançar fora aquilo que de fato está prejudicando e afundando a sua embarcação. Olhe para mim, olhe para cá. Quem era Jonas nessa embarcação? Jonas era apenas um Jonas era apenas um Então perceba que eles estão abrindo mão de coisas de extremo valor para manter dentro do seu navio coisas que são passageiras. E Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: não abra mão de coisas valiosas por coisas passageiras. Vou repetir: não abra mão de coisas valiosas por coisas passageiras. Não abra mão de coisas preciosas por coisas passageiras que vão passar com o tempo. Não abra mão de coisas preciosas por coisas passageiras. Tem muita gente abrindo mão de coisas tão valiosas por coisas vãs, por coisas desprezíveis, por coisas passageiras. Tem gente abrindo mão da chamada por coisas passageiras. Tem gente abrindo mão do ministério por coisas passageiras. Tem gente abrindo mão de Jesus Cristo por coisas passageiras. Tem gente abrindo mão da salvação tão preciosa em Deus por coisas passageiras. Tem gente abrindo mão da família tão valiosa, tão preciosa por coisas passageiras. Tem gente abrindo mão da chamada por coisas passageiras. Tem gente abrindo mão do conjunto por coisas passageiras. Tem gente abrindo mão do talento que Deus lhe deu por coisas passageiras. Tem gente abrindo mão de coisas tão valiosas. Tem gente abrindo mão da chamada que Deus lhe confiou por coisas passageiras. E aí, Clemilson, e aí? O problema é que quando essas coisas passageiras passam, o arrependimento bate, a consciência pesa, e você percebe que estar na igreja era bem melhor. E aí, quando essas coisas passam, o arrependimento bate, a consciência pesa, e você percebe que a tua salvação em Deus era bem melhor. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: não abra mão dos teus valores. O céu é melhor, a salvação é melhor, Jesus é melhor, a igreja é melhor, cantar é melhor, pregar é melhor. Não abra mão. Se não lhe gerar constrangimento, por favor, diga para 2 pessoas: não abra mão dos teus valores. Com mais fé, diga: não abra mão dos teus valores. Isso me assusta. Aí eles vão até o porão, encontram o profeta dormindo um profundo sono, desperta o profeta, porque eles lançaram a bagagem fora, perceberam que não resolveu. Aí eles entenderam: isso aqui não é um problema de cunho físico normal, isso aqui é um problema espiritual, e aquilo que é espiritual se resolve espiritualmente, então vamos orar. Aí cada um começou a invocar ao seu Deus na tentativa de ter uma resposta. Só que isso aqui foi feito de forma
organizada. Juntaram-se todos que estavam na embarcação, foram lançando sorte, e quando a sorte caía sobre alguém, esse alguém orava, começava a clamar ao seu respectivo Deus, e os demais ficavam na intercessão de que o Deus daquele falasse, trazendo a resposta. E a gente precisa aprender com essa embarcação. Porque enquanto um está invocando, está na oportunidade de invocar ao seu respectivo Deus, os demais estão na intercessão. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Precisamos de uma resposta, fala Deus, fala Deus. Não tem competição, é intercessão. Enquanto um está com a oportunidade, os demais estão dizendo, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Precisamos de uma resposta, fala Deus, fala Deus, fala Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Por quê? Porque enquanto um prega, quem prega está intercedendo por aquele que está pregando. Enquanto um canta, o outro que canta está intercedendo por aquele que está cantando. Aqui não tem briga para saber quem é melhor, quem é pior. Aqui não. Aqui nós estamos em uma só ligação. Qual? Enquanto um está cantando, o outro intercede. Enquanto um está pregando, o outro está intercedendo. Por quê? Porque se o barco afundar, todo mundo morre, gente. Não dá para perder tempo com picuinha. Mas eu não gosto do jeito que ele canta. E daí? Mas eu não gosto do jeito que ele prega. E daí? Você não tem que gostar de nada. A gente está aqui para interceder. Deus usa cada um de uma forma. Aqui não tem um padrão estabelecido por Deus. Aqui é assim, enquanto um está falando, os demais estão intercedendo, dizendo, queremos uma resposta, fala Deus. Só que aí, eles começaram a perceber que está todo mundo orando. De repente, tem alguém deitado. Como que alguém está dormindo numa loucura dessa? Aí foram despertar Jonas. Aí quando irmãos, isso aqui, pega isso aqui que eu vou lhe falar. Irmãos, guarde no seu coração, não só guarde, pratique o que eu vou lhe falar agora, porque é muito importante isso aqui. Eles despertaram Jonas e fizeram 4 perguntas. Quantas perguntas? De onde tu és? Qual é o teu povo? Qual é o teu Deus? E qual a tua ocupação? As perguntas foram perguntas certas. As perguntas foram perguntas, porém, feitas na hora errada. Vou repetir. As perguntas são certas, porém foram feitas na hora errada. Se eles procurassem saber quem era Jonas na entrada, não precisaria se preocupar para conhecer quem era ele durante o percurso. Porque tem gente que só procura conhecer quem está do seu lado depois que a bomba estoura. E aí eu aprendi que bomba estourada não se desarma. Primeiro se desarma antes para não estourar. A pergunta é perfeita, mas foi feita na hora errada. Aí a resposta de Jonas é poderosa. Meu amigo Dimas, Jonas responde dizendo, vocês querem saber quem eu sou? Qual é o Deus que eu sirvo? A resposta dele é poderosa. Ele diz, eu temo, não é sirvo, eu temo ao Deus, Criador dos céus, da terra e do mar. Gente, o que está em voga aqui não é o poder criacional de Deus, porque Deus é onipotente e detém todo o poder absoluto. De fato, Ele criou o céu, criou a terra e criou o mar. O que está em voga aqui não é a teologia criacional, não. O que está em voga aqui é que Jonas diz que teme, levando a vida de quem não teme. Ora, como eu posso temer alguém que eu não obedeço? Então a teologia de Jonas está perfeita, porém está em descompasso com a sua vida prática. Porque não dá para viver por aí dizendo que teme, vivendo a vida de quem não teme.
E aí a gente precisa entender que aquilo que nós fazemos fala muito mais alto do que aquilo que dizemos. Porque ele diz uma coisa, mas pratica outra. Não dá para eu temer a alguém que eu não obedeço, ora. Aí ele grita: vocês querem resolver? Quero. Só há um jeito. Qual? Me lancem fora. Aí o texto diz que eles estavam: não vamos lançar não, vamos remar. Vamos remar. Mas o texto diz que quanto mais eles remavam, mais a tempestade aumenta. O aumentar da tempestade é Deus dizendo: ou você lança fora, ou o navio vai afundar. Vou repetir. O aumentar da tempestade é Deus dando um alerta e dizendo: ou lança fora, ou o navio vai afundar. Cremilson, por que é que o navio está afundando? Porque eles estão mantendo do lado de dentro aquilo que já era para ter posto para fora há muito tempo. Vou repetir, por que é que o navio está afundando? Porque eles estão mantendo dentro do navio aquilo que já era para ter posto para fora há muito tempo, só que agora já estão conscientes, agora eles já sabem qual é o problema, agora eles já sabem como que deveriam resolver a situação. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: e aí, vai lançar fora ou vai deixar o navio afundar? Vai lançar fora ou vai deixar o navio afundar? É noite de lançar fora da tua embarcação aquilo que é peso, aquilo que está afundando, aquilo que pode lhe prejudicar. Deus lhe trouxe aqui nessa noite: lança fora para não afundar. Está afundando. E aí eles lançam fora. Quando eles lançam o profeta fora, a Bíblia diz que imediatamente a tempestade, acalmou. Aí Deus preparou um grande peixe, e esse peixe traga o profeta Jonas. E Jonas agora vai para um ambiente, para o ventre do peixe, porque não tem lugar melhor para refazer profeta do que dentro do ventre. Vou repetir: não há lugar melhor para refazer profeta a não ser do que dentro do ventre. Quando Deus o lança dentro do ventre, é Deus dizendo: você precisa nascer de novo. Aí Jonas está em um ambiente extremamente apertado, desconfortável. O ambiente era desconfortável, era apertado, mas o texto diz: e Jonas orou. Eu estou lhe dizendo que existem apertos que Deus permite você entrar só para te levar para a oração. Deus sabe como te fazer orar. E aí você entrou aqui sem entender: meu Deus, por que tanto aperto? É Deus dizendo: quando eu fogo você dorme, então eu vou apertar para você orar. Deus às vezes precisa estreitar. E aí você entrou aqui sem entender por que a porta se fechou. É Deus estreitando e dizendo: é só para você voltar a orar. Por que as coisas fugiram do meu controle? É Deus estreitando e desconfortando a situação para te dizer: volta para a oração. Existem apertos que não é para te matar, existem estreitos que não é para te matar. É Deus dizendo: eu não quero te perder. Então, para eu não te perder, eu aperto, mas não te perco. Eu estreito, mas eu não te perco. Vai doer um pouquinho, mas é para eu não te perder. Pode chorar, chora, mas eu não te perco. Grita, mas eu não te perco. Eu não vou te perder para o mundo, eu não vou te perder para o diabo. Eu aperto, mas não te perco. Eu estreito, mas não te perco. Eu arranco, mas não te perco. Eu fecho, mas não te perco. É só para você orar. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Deus sabe como te levar para a oração. Aí ele ora, Deus ordena, o peixe o vomita,
E a palavra veio pela segunda vez, da mesma forma que veio na primeira. Não mudou nada, nem vírgula, nem pontuação. Levanta e prega o que eu te mandei lá atrás. Aí Jonas se levanta, a cama de 3 dias, e começa a pregar. Pregar. Irmãos, meu amigo Heitor, isso aqui mexe comigo, porque Jonas está fugindo de Deus, está desobedecendo a Deus, mas a pregação do camarada converteu 120 mil almas. E às vezes a gente luta para obedecer a Deus, sua, e não tem tanto resultado assim, não é? E aí ele prega, e o pior do que isso, quando ele prega, o povo se arrepende, faz um jejum coletivo, até os animais, ninguém come, ninguém bebe, todo mundo na prova, vamos jejuar. Aí Deus olha para o povo, age de compaixão e decide poupar. Aí Jonas se estressa, porque o que Jonas mais queria é que eles fossem destruídos. Aí Jonas está profundamente triste com Deus. Isso aqui mexe comigo, porque ele diz: não foi assim que eu te disse quando eu ainda estava na minha terra? Sabe o que é que Jonas está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, pastor Joel: eu sabia que se eu pregasse, esse povo ia se arrepender, e o Senhor ia agir de misericórdia. Irmão, você tem noção do que é isso? Jonas, pastor Joel, é um profeta que tem noção do seu potencial. Ele sabe, se eu pregar, Deus vai me usar, aquele povo vai se arrepender. Contextualizando para você entender, eu não vou nem lá, porque se eu pregar, o fogo vai descer. Eu não vou nem lá, porque se eu pregar, vai ser uma loucura, vai ser muita glória. Só que isso não é ruim, dependendo do ponto de vista. Ele conhece, ele tem noção, consciência do potencial que Deus lhe entregou, só que ele não quer usar para o reino. Isso é que é perigoso. Ele sabe que tem dom, que tem talento, mas não quer usar a favor do reino. E aí, de nada vale você saber que tem o dom, que tem a chamada, e não usar para o reino. Porque tem gente que sabe que tem a graça de Deus, que tem o dom de Deus, que tem a chamada de Deus, mas não querem usar para o reino. E ainda critica quem Deus está levantando. Ah, mas fulano não canta muito bem. Pior é você que canta bem e não quer ser usado. Ah, mas eu não gosto de fulano, fala errado, não prega muito bem. Beleza, você conhece muito mais, mas não quer ser usado. Tu sabe o que é que Deus prefere? É alguém que tenha pouco, mas que tenha disponibilidade para ser usado, do que você que tem muito e está de braços cruzados sem fazer nada. É melhor ter pouco, mas ter o coração disponível para Deus usar, do que ter muito e se trancar. Não adianta ter muito e não querer ter. Mas eu sou melhor, mas eu tudo bem. Mas você está no caminho de desobediência, uma roda de desobediência. Aí ele vai para o Oriente, eu já caminho para o final. Ele vai para o Oriente. Aí Deus faz nascer. Irmãos, olhe para cá, guarde isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Meu amigo Daniel, Deus faz nascer uma aboboreira da noite para o dia. E essa aboboreira, meu amigo Joed, essa aboboreira vai fazendo uma sombra para o profeta Jonas. E aí ele está ali, ó, reclinando a cabeça e descansando. Isso aqui mexe comigo. Mexe comigo porque aquela aboboreira está fazendo sombra. De repente, no outro dia, Deus decide consumir. E quem Deus consome? Jonas ou a aboboreira? Mas quem está em desobediência? Agora, irmãos, você precisa ter muita maturidade para entender o que eu vou falar aqui agora. Quem está em desobediência é Jonas, mas a aboboreira está fazendo sombra para ele. É por isso que Deus consome a aboboreira, porque para Deus é assim: pior do que quem peca é quem faz sombra para quem está pecando. Vou repetir:
Para Deus é assim, pior do que quem peca é quem ainda faz sombra para quem está pecando. Jonas só está fazendo o que está porque tem alguém fazendo sombra. Jonas só é quem ele é porque está encostado em alguém. Aí Deus precisa consumir a aboboreira para ele cair, bater a cabeça, sentir o sol e voltar a ser quem era antes. É por isso que existem momentos que Deus vai ter que fazer uma limpa na tua vida, vai ter que arrancar algumas pessoas, tirar alguém do teu lado, para dizer: se eu arrancar quem está fazendo sombra para você, você vai voltar a ser quem era antes. Fulana não me liga mais, ciclano me abandonou. É Deus dizendo: eu arranquei do teu lado para não fazer sombra. Está na hora de você despertar e voltar a ser o que era antes. E aí Jonas fica extremamente triste, profundamente triste. Só que mais de 700 anos depois, Cristo está pregando para os fariseus. Aí os escribas se aproximaram e disseram: eu só creio se ele fizer um sinal. Eu só creio se ele fizer um sinal. Eu só creio se ele fizer um sinal. Jesus olhou para eles e disseram: peraí, uma geração má, adúltera e perversa está me pedindo um sinal? Não vou dar. Não vai dar não, o sinal já foi dado. Qual? O do profeta Jonas. Eu estou lhe dizendo que com todos os erros, com todas as imperfeições, Jonas, na mão de Jesus, torna-se um sinal de referência para outros. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Mesmo com todas as imperfeições e defeitos de Jonas, na boca de Jesus, na mão de Jesus, ele torna-se um sinal de referência para outros. Eu estou pregando para a gente aqui que está me ouvindo e está dizendo: Cremilson, mas eu errei, eu falhei, Jesus vai me esquecer. Vai esquecer não. Ele te trouxe aqui para te dizer: levanta a cabeça, não erra mais, e a partir de hoje você vai ser referência para muitos. O que eu estou pregando é profético. Se você crê, levante uma das suas mãos o mais alto que você puder. Ei, você agora não pode fazer mais o que quer, porque o teu ministério é referência para muitos. Fica de pé. Cremilson, mas você não sabe o que eu fiz. Cremilson, mas você não sabe como eu errei. Cremilson, mas você não sabe o quanto eu falhei diante de Deus. Ele está dizendo: levanta, não erre mais, e o teu ministério ainda será referência para muitos. Eu estou lhe dizendo que você não pode desistir, porque você é referência para muitos. Eu estou lhe dizendo que você está proibido de parar, porque o teu ministério é sinal de referência para muitos. Você não sabe, mas tem muita gente olhando para você e está dizendo: eu quero ser que nem ele. Você não tem noção, mesmo com as tuas imperfeições, com os teus erros, mas tem alguém olhando para você e tendo você como referência. Cremilson, mas eu entrei aqui desanimado. Quem disse que é para você parar? Se você parar, tua casa quebra. Se você parar, tem gente que vai desviar. Mesmo com pouca força, continua, porque o teu ministério é sinal de referência para outros. Eu não sei como você entrou, não me compete saber, mas Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: o teu ministério é referência para muitos. Tem gente olhando para você, se espelhando em você, dizendo: eu quero servir ao mesmo Deus que ela serve. Ninguém sabe os problemas internos que você está enfrentando, ninguém sabe os problemas externos que você está enfrentando, mas Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer:
você, com tudo isso, você ainda é referência para muitos. Aí está a tua igreja, aí estão os teus filhos, aí está o teu povo. O Senhor sabe a condição de cada um. O Senhor sabe como está a embarcação de cada um aqui nessa noite. Algumas embarcações estão sendo açoitadas pelo mar revolto, pelo vento contrário. Parece até que vai afundar. Mas nessa noite o Senhor está nos dando disposição para lançarmos fora aquilo que está afundando a nossa embarcação. Nessa noite o Senhor está distribuindo para a tua igreja a consciência plena para sabermos aquilo que de fato deveremos lançar fora. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, arranca as aboboreiras que fazem sombra para o nosso comodismo, para o nosso esfriamento. Arranca, nos desperta para voltarmos a ser o que éramos antes. Com todas as imperfeições, com todas as falhas, mas ainda somos referência para essa geração perdida. Firma os passos dos teus filhos de maneira tal que não vacilem os pés deles. Fortalece-os, fortalece-as para a glorificação do teu santo e poderoso nome. Renove as nossas forças, dando-nos resistência, resiliência. Senhor, tem gente aqui que está enfrentando apertos, que só o Senhor sabe a intensidade do aperto, o desconforto que o Senhor os colocara, mas o Senhor não os colocou nesse aperto para a morte, apenas para despertá-los, para voltar a uma vida de oração. Aperte o quanto for necessário,